Bom dia, pessoal. Tinha uma tarefinha para corrigir. Eu quero corrigir essa tarefinha. E aliás, logo depois de corrigir essa tarefa, eu já quero ir para o último capítulo dessa apostila, que é a segunda lei de Newton. Para terminar, né? Nós vimos a primeira e a terceira, vamos ver a segunda lei de Newton. E eu trouxe as provinhas aí pra gente entregar no final da aula. Certo? Ô pessoal, olha só. Lá na página 31, confiram comigo. Pedi para fazer os exercícios 2 e 4. Página 31, exercício 2. Deve estar no teu caderno assim, né? Página 31, exercício 2. A não ser que tu faça na apostila, que para mim não tem problema. Desde que as tuas respostas sejam organizadas, né? Seja inteligível. Se o espaço da apostila é conveniente, também deve usar o espaço da apostila. Não tenho nada contra. Então não tem necessidade de fazer no caderno, né? 2. Uma pessoa está empurrando um bloco com velocidade constante. Velocidade constante? Força resultante? Zero. Primeira lei de Newton, né? Isso é importante a gente começar a se treinar para isso. Sobre uma superfície horizontal. Considerando que haja atrito entre o bloco e a superfície horizontal, pode-se afirmar corretamente que o bloco se move desta maneira porque... Letra A. Força de atrito cinético é ligeiramente superior à força aplicada pela pessoa. Se fosse ligeiramente superior, não teria resultante. E com resultante diferente de zero, não seria MRU. Não seria velocidade constante, então não pode. O somatório das forças que atuam no bloco é zero. Se está a velocidade constante, a resultante é zero. Parece que é verdade, mas vamos ver as outras. A força atuando no bloco é maior que a força de atrito. Essa é o que a maioria das pessoas comuns colocam. Porque elas não pensam fisicamente, elas simplesmente usam bom senso. E pelo bom senso comum, para um corpo se deslocar tem que ter força. Mas é um erro, porque o corpo pode se deslocar por inércia. Né? Então essa é aquela que se a gente vai pelo coração, a gente erra, a gente tem que ir pela física. E Newton, o gênio, ele nos mostrou que para um corpo estar com velocidade constante, a resultante tem que ser zero. Primeira lei de Newton. Tu vê, está numa área de atrito essa questão. Mas essa questão não é sobre atrito. Mas o cara não estava empurrando? Sim. Lembra, a gente já teve essa aula várias vezes. É aquela história de tu mostrar para o teu coração que ele está errado nisso e botar razão na frente do coração. Quando a gente se apaixona, gente, não tem jeito, a pessoa pode estar cheia de defeito, a gente idolatra ela, ela fica perfeita. Nessa hora, a gente tem que lembrar, e é gostoso, e tem que curtir isso. Mas sabe como é que foi comigo? Eu me apaixonei a primeira vez, achei que era para sempre. 12 anos, achei que era para sempre. Aí passou, não foi para sempre. Aí me apaixonei de novo, sei lá, 13,5, 14 anos. Eu jurei que era para sempre. Porém, eu assim, engraçado, a última vez eu jurei que era para sempre, e não foi. Aí, como eu tenho bom senso, eu pensei, eu acho que é para sempre, mas talvez não seja. E realmente não foi. Na terceira vez que me apaixonei, aí eu pensei, eu estou sentindo que é para sempre, mas eu já sei que não é, porque 2 vezes já aconteceu, eu não vou cometer o mesmo erro 3 vezes, né? Pronto. E não quer dizer que eu não curti, eu me entreguei para as minhas paixões posteriores, curti, mas sempre sabendo que por mais que a gente tenha certeza de que é para sempre, em 99,999% dos casos, não é. Né? É uma questão de lógica. Mas eu já vi pessoas que aos 50 anos se apaixonam e ainda... E entrega o dinheiro, entrega o casa, entrega a vida para a pessoa vaza e o cara fica na merda. É tão divertido. Porque o cara aos 50 anos ainda não aprendeu que o cérebro, quando se apaixona, fica retardado e não olha os erros das pessoas, não olha que ela é humana, que ela faz cocô, que ela ronca, né? que ela fica fedida se não toma banho. Né? Pessoas normais, mas quando tu tá apaixonado, cuidado, hein? É assim mais ou menos com a física da vida. É assim. É como se nós estivéssemos encantados pela nossa realidade. E essa realidade nos ilude. A gente tira conclusões sobre a natureza que são falsas. A maior delas, que vai te perturbar sempre. Tu vai olhar um objeto assim, ó. Velocidade constante. Força resultante. Zero. Mas o teu coração não vai aceitar que a resultante é zero. Porque o teu coração pensa, mas o professor está puxando.
É porque nós somos leigos ainda. Tu vai ter que se dedicar 10 anos da tua vida nesse raciocínio, talvez, para que tu dentro do teu coração entenda. A primeira lei de Newton é verdadeira. Não é enganação, porra. Senão o prédio não estaria em pé. Senão a ciência não teria evoluído como evoluiu. A primeira lei de Newton é verdadeira. Velocidade constante. Resultante zero. A soma das forças tem que dar zero. Mas é uma luta que tu vai ter que ter contra a tua paixão, teu coração. Razão versus paixão. Isso é muito delicado. Vou mais além. Quantas pessoas, caramba, ultra inteligentes acreditam em horóscopo, cara? E horóscopo já foi destruído pela ciência. Quantas pessoas acreditam em homeopatia, a clássica? E a homeopatia já foi destruída pela ciência. Quantas pessoas fazem acupuntura com o mestre ninja que cobra o olho da cara, sendo que a acupuntura também já foi desmistificada? Calma, relaxa, não estou falando que teu pai não deve fazer acupuntura ou tomar homeopatia. Eu só estou te dizendo que ele tem que usar isso como efeito placebo. Ou seja, essas coisas curam ou tu fica feliz quando tu lê o teu horóscopo porque tu acredita nele. Não é porque ele funciona. Porque não funciona. Está provado. É duro escutar isso, né? Mas é real. Sabe, pai, eu tenho que ser científico. Homeopatia, acupuntura, espíritos do mal, efeitos do além, não existem. Mas tem um Discovery, é mentira. Eles estão mentindo para ti, para que tu assista o canal deles e assista as propagandas depois. Só por isso, eles mentem. Tá beleza? E o ser humano é assim. Ele mente por dinheiro, ele engana. Nós temos que nos ater contra isso também, tomar cuidado contra isso. Legal! Cuidado, hein? Vou até fazer um desenho. Tinha uma caixinha, tinha atrito no chão e uma pessoa empurrava a caixa. É isso? Vou fazer o diagrama. Que força estou na caixa, meus queridos? Diagrama de corpo livre. Peso normal, que bonito. E a força do carinha A forcinha que o cara faz, vou chamar de F. E o atrito, a FAT, né? A gente está chamando ela carinhosamente de FAT. Monta uma equação, eixo X e eixo Y. Monta uma equação para o eixo Y para mim, só para ver se tu tá fera. É mais N igual a zero. Não tá fera. N, legal. Olha que legal o que o amigo está falando. Ó. N que é para cima, menos o P que é para baixo, tem que dar zero, caramba, porque o bloquinho não está nem flutuando nem afundando aceleradamente, ele está parado na vertical. Então a resultante tem que ser zero. Monta uma equação para o eixo X. F, porque é para a direita, então é mais. Menos a FAT, que é para a esquerda, tem que dar igual a zero. Ou, menos passar para lá. Não é o que nós já estamos careca de saber que na horizontal é normal igual o peso, se não tem ninguém pressionando o cara ou querendo erguer o cara, né? Que nem na prova. E aqui? Menos passa. Ou seja, a força de atrito é igual à força que o sujeito faz. É igual, cara. Agora vamos pela última vez. Por que teu coração não aceita essa explicação? Primeiro que na tua vida tu nunca viu nada se mexendo sem ninguém empurrar. Então na tua cabeça tem que ter alguém empurrando para poder se mexer. E tu tem razão. Tanto que na hora que vai começar a se movimentar, a força que eu faço tem que ser maior que o atrito estático, lembra? Então se eu só faço 10 e não anda, o atrito é 10. Eu faço 20 e não anda, o atrito é 20. Aí eu faço 20 e é uns quebrado, andou. O atrito não fica sendo 20, ele cai, lembra? Vai para 15. Ou seja, quando eu botei o objeto em movimento, eu superei o atrito. Nesse momento. Mas depois, se eu continuar fazendo uma força maior que o atrito, o objeto começa a aumentar de velocidade. Então olha só. Tu viu que ele foi aumentando de velocidade? Eu estava vencendo o atrito. Mas quando eu boto em movimento e mantenho a velocidade constante, nesse instante, a força que eu faço é igual ao atrito, porque não tem mudança de velocidade. Força gera mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade, a resultante é zero. Vamos botar isso no coração. É o mínimo do mínimo que precisa aprender. Para ser diferente dos brasileiros que se formam no ensino médio. Porque tu tem engenheiro, tá, cara? Tem engenheiro que não entende isso.
Palavra de honra. E tu tem que ser diferenciado, pô. Tu tem que ser mais, muito mais que a média. Manda. Quanto maior a velocidade, menos atrito. Não foi o que eu disse. A gente só viu que quando é zero a velocidade, tá lá fazendo força para deslizar, não desliza. Naquele momento que está quase deslizando, a força de atrito é maior do que quando começa a deslizar. Foi só o que eu disse. Eu não relacionei força de atrito com velocidade. Tanto que, fica entre nós, aqui no ensino médio, a gente simplesmente diz, tem o atrito estático e o dinâmico. O estático é quando está parado, que vai de zero até aquele valor máximo. O dinâmico é quando está deslizando, que tem aquele valor fixo e não muda com a velocidade. Na prática, nós vemos que a velocidade pode interferir no atrito, sim. Principalmente quando é o atrito com ar, né? Certo? Quanto maior a velocidade do carro, mais ar bate no carro, maior é o atrito. Concorda comigo? Mas aqui no ensino médio, o atrito de deslizamento não precisa se preocupar com a velocidade. Está parado, é o estático. Está andando, é o dinâmico. Não te preocupa nada além disso. Sim. Mas, então por que ele é mole? Quando ele esquenta, ele fica mole. O pneu? Ele pode filmar ele assim. O que é isso? Cara, na verdade é o seguinte, ó. É um pneu de carro de Fórmula 1 montado, mesmo quando ele está super quente, se tu for apertar ele vai parecer pedra. O pneu de Fórmula 1 ele é bem mais duro até do que o dos carros normais. Mesmo o mole. É porque assim, ele parece desgastado daquele jeito que ele fica, porque as velocidades são brutais, né? As freadas são brutais, então ele sofre um dano grande. Mas ele é rígido, aquele pneu, ele é bem rígido. Claro que com o aquecimento ele pode chegar até a derreter, né? Até porque ele é derivado de petróleo, né? Então ele é uma borracha, se aquecer demais pode derreter. Totalmente, cara. Isso interfere totalmente no atrito. Olha que bacana, agora que eu entendi o que quer dizer. Por que, professor, que um pneu aquecido tem um atrito melhor do que um pneu não aquecido? Tem a ver com isso que tu falou. Mas é que de repente tu pintou de um jeito que ficou muito, muito fofinho demais. E se ele fosse muito esponjoso assim, ele ia se estourar na primeira volta. Mas é isso. O pneu ficando aquecido, ele fica mais pegajoso que aquele de borracha. E o atrito melhora muito. A primeira vez que eu andei de kart na minha vida, eu devia ter uns 12 anos, era lá no shopping de Joinville. Aí eu tava lá, andando bem feliz, né? Tava, sei lá, em penúltimo, mas tava feliz, tinha os meus primos mais velhos lá andando, uma menina me ultrapassando, mas tudo bem. E eu lá bem feliz, tava em penúltimo, arrombando. Aí de repente eu vou pisar no freio, estoura o cabo do freio, cara. Ah, beleza, dei de cara nos pneus lá, né? No guarda-reio lá de pneu, e não machuquei, tranquilo. Aí saí o cara veio me atender, tal, tirou o carrinho da pista e me ofereceu outro, quer continuar? Ainda tem tantos minutos. Eu não quero. Pô, cara, eu tava com um carrinho que já tava quente, eu tava, sei lá, uns 15 minutos andando com o carrinho, o pneu quente, já tinha me acostumado com a aderência do carrinho, fazendo as curvas em altíssima velocidade, imagina. Quando eu peguei aquele carrinho que estava estacionado, tava com o pneu frio, primeira curva que eu vou fazer, passo reto e de novo, bato na parede do pneu. Aí eu não entendi, né, cara, o que houve, cara, não fez a curva, eu falava pro cara, pô, eu girei, não fez a curva. Aí ele lembrou, né, que eu esqueci de te dizer que quando o pneu tá frio, o carrinho fica sem atrito. Ou seja, até um amador, uma criança como eu, percebeu uma diferença brutal de atrito quando o carro estava com o pneu frio e com o pneu quente. Imagina um profissional numa corrida. Então é por isso que os caras na Fórmula 1, quando tem uma parada, uma reduzida de velocidade, eles ficam botando o carro para um lado e para o outro. E não é de bonito, é com força, eles estão sendo jogados para um lado e para o outro. Para que isso? Para manter o pneu sendo atritado com o chão e manter ele quente. Aliás, se eu não me engano, eu não lembro se foi o Emerson Fittipaldi ou o Piquet que inventou aquele cobertor para pneu. O brasileiro inventou aquilo. Não existia, você já viu aquilo na corrida de Fórmula 1, que tem um cobertorzinho que eles botam no pneu e ligam na tomada para deixar quentinho aquilo? Aquilo é invenção de brasileiro. Porque ele percebia, poxa, quando eu vou entrar com o carro, se o pneu já tivesse aquecido, eu já ia ser na frente dos caras que estão com pneu frio. Então quando aquilo começou, foi uma diferença tecnológica incrível. Claro que o cara viu, o cara está aquecendo o pneu antes, vou fazer igual. Porque nada se cria, tudo se imita, tudo se copia, né? Certo? Bacana as colocações. Muito interessante. Então, a temperatura dos objetos interfere no coeficiente de atrito? Sim. E o exemplo clássico disso é a corrida, o carro de corrida. Perfeito, garoto. Gostei da colocação mais uma vez. Galerinha, cuidado com essa questão 2 então, hein? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar na prova, porque se a gente se distrai, o coração faz a gente errar. Ficou bem, é isso aí, ficou bem. Agora vamos para a questão 4. Dizia o seguinte:
O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante. Resultante zero. Tem que automatizar. Velocidade constante, resultante zero. Num plano horizontal sob a ação da força F constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo de F em newtons vale... Adorei essa questão. Perfeita para a aula que nós tivemos. Olha só que interessante, galera. Ele fez esse desenho aqui. Disse que esse bloco tem uma massa de 5 kg. Diz que a velocidade dele para lá é de 1 metro por segundo constante. Diz que o coeficiente de atrito, que a gente chama de μ, não é isso? É 0,20 e ainda diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta, que força F é essa? Adorei. Obrigado, garoto. É tu? E aí, galerinha? Dá uma força aí. Multiplica o peso pela gravidade? Multiplica o peso pela gravidade? Multiplica a massa pela gravidade para calcular o peso, não é? Entendi. É verdade, nós vamos precisar fazer isso. Peso é m vezes g. Peso é igual, a massa é 5, a gravidade é 10. Peso igual a 50 newtons. Legal. Ó que bacana. F igual a μ vezes n, a FAT, né? FAT de força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. A fórmula que nasceu pra gente na última aula, né? Tinha que ser usada em algum momento, legal. Ó, outra, ó, eu tô deixando vocês me ajudarem, entendeu? Depois eu vou te mostrar como é que eu raciocinaria pra fazer a questão, mas por enquanto eu tô adorando da ajuda. Calculei o peso e o amigo sugeriu a fórmula. FAT, força de atrito. O μ, que é 0,20 ou 0,2, sem problema. Ah, tá lembrando então que é normal igual ao peso. Tu vê, fazendo isso automaticamente, ó. Eu olhando isso eu vejo, pô, o cara sabe que o peso é normal, mas ele nem me avisou, né? Então eu recomendaria que tu escrevesse, ó, peso igual a normal, para que justifique isso aqui, entendeu? Parece uma frescura, e é uma frescura, mas é uma frescura importante, principalmente no vestibular. E aí multiplicou, estamos quase no gol. FAT igual 0,2 vezes 50 é 5 vezes 2, que é 10 newtons. E aí? Mas ele não pediu a FAT, ele pediu essa força que o cara está puxando. Ah, mas olha que legal. Então tem um monte de raciocínio que está embutido que nós não escrevemos no quadro. E isso é importante a gente começar a entender, cara, porque senão o cara fica achando que a física é mais difícil do que é. Eu achei linda a maneira como o pessoal resolveu e é assim que se espera que o aluno vá resolver. E eu daria certo. O cara que respondeu 10 newtons, eu daria certo. Só que então eu vou resolver agora de um jeito um pouquinho mais criterioso, só para ficar bem ninja a resolução. Outra, isso aqui não era necessário na resolução, eu acrescentei isso para ir te treinando a aprender a escrever uma equação no eixo X, uma equação no eixo Y. Galera do segundo ano é fera já nisso. Pessoal, olha só. O cara te sacaneou desenhando só a força que ele pediu. Ele fez de propósito. Ele colocou só aquela força para que tu sozinho tivesse que lembrar. Mas peraí, não tem só aquela força toda no corpo, tem outras. Por isso que uma coisa sagrada é o diagrama. Muito obrigado. O peso não está afundando, tem normal. Se tem um cara puxando e a velocidade é constante, a resultante é zero, tem que ter FAT para o outro lado. E com a mesma intensidade. Concorda comigo? Olha para o eixo Y, olha para o eixo X, monta uma equação para ficar de gente grande. Eu gosto quando o cara faz N menos P igual a zero. Claro que uma hora tu vai te encher o saco e vai escrever N igual a P. Mas quando o cara faz N menos P, ele sabe que as setas são vetoriais, são vetores. E um vetor para cima tem um sinal diferente do vetor. Eu vi na prova muita gente com dificuldade de entender isso. Pega duas setas que estão apontando para lados opostos e soma. Não entendi aquela. A força apontando para um lado, 100. A força apontando para o outro, 95. Força total, 195. Isso é assustador. Nós estamos há meses falando mais, menos. Cuidado, pô.
Aí sim, ó, N igual a P. Ah, que justifica aquilo, ó. Mas tu viu como a partir do diagrama de corpo livre ficou natural aquela afirmação? Olha para o eixo X. F menos Fat igual a 0. Então menos passa mais. Pronto, agora fechou. Esta equação justificou tu ter usado o N como peso. Está justificado. E a Fat é 10, portanto F, porque é igual a Fat, agora eu justifiquei. Se fosse uma questão discursiva, tu só ganharia o ponto todo se tu tivesse justificado essas duas coisas. Agora está justificado, porque aquela força é 10. Não que tu não tenha raciocinado isso, entendeu? Mas tu tem que demonstrar o teu raciocínio. Esse é um dos pontos altos da física, né? Tu conseguir explicar o teu raciocínio com as equações que tu monta, com a continha que tu faz. Ah, que questão bonita. Gostei dela. Eu faria até um asterisco nela. O asterístico. A gente chama de asterístico. A ilha aqui geralmente é asterístico. Valeu, meu querido. Falta agora 1 e 2 da página 34. Quase, tá quase.